Vamos lá então, vamos falar sobre plataforma.NET e tecnologia. Então vamos supor que você já tem assim, um conhecimento básico, né, do que é hardware, software, compilador. Se a gente pensar na parte de desenvolvimento, a gente tem a área Linux, Java, né? Você tem a parte iOS, né, do iPad, né, iPhone, você tem a parte Ruby, Rails, PHP, né, e plataforma.NET, tem várias combinações de tecnologias, de linguagens que podem ser usadas, né? Bom, vamos partir do .NET, né? Então, plataforma.NET. E vamos partir também do seguinte ponto, o .NET, você sabe que tem duas versões, né? Tem dois caminhos, né? Você tem o .NET Core, multiplataforma, Linux e tal, e você tem o .NET tradicional. Eu vou pegar o .NET tradicional, vamos ver o que uma pessoa precisa saber para trabalhar nessa área, o que ela vai encontrar nessa área. Vou pegar um papel em branco aqui, vou começar ele do zero aqui. Vamos começar com o .NET, tá? A partir do princípio aqui da plataforma .NET, não a Core, a .NET tradicional. Vamos partir desse ponto aqui, ó, .NET. Bom, existe uma base assim, né? Então, a primeira coisa, você vai trabalhar na plataforma .NET, você precisa ter uma introdução aí sobre o principal, que é o .NET Framework, como é que ele funciona. Vamos botar aqui .NET Framework. Então, seria o ambiente. O framework é o componente principal, né, da plataforma .NET, é ele que compila as coisas e tal. Então, isso aqui é uma coisa que você tem que conhecer para fazer qualquer coisa no .NET, ok? O que mais? Bom, precisa conhecer, uma das partes do .NET é a sua biblioteca de classe, né, a sua Class Library, aqui, né, Class Library, então a biblioteca de classe do .NET, porque a biblioteca de classes, né, as classes que tem no .NET é o que realmente dá o poder do negócio, né? Qualquer coisa que você queira fazer, você tem que aprender a biblioteca. Cachorros. Bom, a linguagem, precisa de uma linguagem, né? Então, aqui também nós vamos partir do princípio que você vai usar C#. Essas coisas têm que estar, assim, em primeiro ponto para você estudar, ok? Linguagem C#. E, obviamente, você tem que conhecer a ferramenta, né? Precisa conhecer o Visual Studio. Visual Studio, que é a nossa ferramenta. Então, tá aí o pontapé inicial. Se você é iniciante, esse é o primeiro tempo que você tem que perder, é nesse elemento, né? Essas coisas básicas. E aí você, né, conhecendo um pouco da linguagem, né, um pouco do Visual Studio, você já consegue criar pequenos programas. Vamos falar dos tipos de programas que existem. Então, vamos falar dos tipos de aplicativos. Vamos botar aqui, ó, aplicativos. Bom, o primeiro tipo de aplicativo são aqueles aplicativos desktop. Esse aplicativo, por exemplo, que eu estou usando aqui, o Sketchbook, ele é um aplicativo desktop, ele está rodando na minha máquina, né? Então, você cria através da linguagem de programação, a interface, os dados, tal. Ele é um aplicativo desktop, é dessa forma. Quais são as tecnologias? O que é possível, né, criar em aplicativo desktop? Então, você tem uma parte da biblioteca de classes, ela é feita para você criar aplicativos Windows, né? Então, são os Windows Form, e são as janelas, né? Programinha janela Windows Form, que roda no próprio computador. Tradicional, né? O Windows Form tem muitos anos, então é interessante conhecer, é bem maduro, né? Você tem, mas o Windows Form tem um problema, né? Você não consegue, por exemplo, fazer um botão deitado, né, de girado assim, não tem como fazer, porque ele é fixo, né? O layout dele, a não ser que você use a API do Windows, ou se você use alguma coisa. O substituto do Windows Forms é o WPF, o Windows Presentation Foundation. O WPF é a tecnologia para criar aplicativos desktop, né, aplicativos de janela, que rodam localmente. Ele usa uma linguagem de programação chamada XAML, que é baseada com linguagem de marcação baseada em XML, né? XAML. Então,
já temos um primeiro cenário aqui, né? O primeiro cenário é assim, aplicativos desktop. Então, o que você precisa saber? Vamos pintar aqui. Né? Bom, logicamente, você tem que conhecer o .NET Framework. Tem que conhecer a biblioteca de classes, pelo menos a biblioteca de classes relativa ao Windows Form, se você vai fazer a aplicação desktop. A linguagem tem que conhecer e, obviamente, o Visual Studio. Então, Hello World lá, né? Esse é o conhecimento. A segunda possibilidade é se você vai usar WPF. Pode ser Windows Form ou WPF. São duas maneiras diferentes de fazer. O Windows Form usa a biblioteca, né? A biblioteca de classe, para poder criar. E o WPF usa uma sintaxe parecida com a web. Então, desktop você começa por aí. Bom, aí outros tipos de aplicativo, né? Web, serviço, mobile, tem uma série deles. Então, nesse primeiro vídeo, eu não vou deixar os vídeos passarem de 5 minutos. Chegamos no desktop. Aí continuamos no próximo.